Olha, essa é uma polêmica, inclusive porque nós participamos diretamente dela. Quando nós vimos as imagens aqui, eu, Felipe, toda a produção do programa, quando vimos as imagens do soldado Jason Ferreira, ou Jason, não sei como é que chama esse rapaz, entrando para o seu depoimento, põe a imagem para a gente enquanto eu vou falando, eu disse que ele estava sorrindo. E recebemos aqui alguns e-mails, inclusive alguns e-mails de amigos dele da corporação, dizendo que ele não estava sorrindo e nos acusando de leviandade, acusando a direção do programa de leviandade. Esse rapaz, segundo a edição do jornal O Tempo de hoje, Jason Ferreira Pasqualino, ou Jason Ferreira Pasqualino, que é acusado do envolvimento nas mortes de 2 moradores do aglomerado da Serra no último dia 19, confessou que ele foi o autor dos disparos a queima-roupa contra as vítimas. Preso há 19 dias, ele fez as revelações a psiquiatras, assistentes sociais da Polícia Militar que o visitam diretamente ou diariamente no batalhão de Vespasiano, na região metropolitana, onde ele está detido. Na versão que ele deu sobre o crime, e a reportagem do jornal O Tempo obteve acesso com exclusividade, e aqui nós estamos repercutindo a reportagem do jornal O Tempo, o policial do Batalhão de Rondas Táticas Metropolitanas, a Rotan, revelou uma personalidade que deixou a equipe médica espantada pela frieza com que ele trata desse caso. Diz que não se arrepende de ter matado os 2, zombou das vítimas nas horas em que conversava com os especialistas, contou que entrou na Polícia Militar por diversão, pelo prazer de matar. Isso de acordo com a reportagem do jornal O Tempo. Aqui eu faço a ressalva, porque o jornal O Tempo é quem estampa hoje na capa essa reportagem, e numa matéria completa nas suas páginas internas. Aos médicos e às assistentes sociais, e ainda de acordo com a matéria, Jason assumiu sozinho a autoria dos disparos que mataram os moradores. E ele disse que Jefferson Coelho da Silva, de 17 anos, foi executado porque simplesmente tentou proteger o tio Renilson Veriano da Silva, de 39, que na versão do soldado foi procurado pelos militares da Rotan para a entrega do dinheiro de uma propina, pois teria ligação, segundo a matéria e segundo o soldado, com o tráfico de drogas do Morro. Na versão oficial da PM de testemunhas, no entanto, nenhum dos 2 tinha passagem pela polícia. A equipe médica que os atendeu, ou que o atendeu, diz que a frieza dele os deixou chocados, porque ele disse que não se arrepende. Isso é uma fonte da Polícia Militar quem revela. No dia 23 de fevereiro, quando ele foi preso, chegou a sorrir para os fotógrafos e cinegrafistas que o estavam esperando na porta do Instituto Médico Legal, onde fez o exame de corpo de delito. Situação que, segundo a equipe que o atende, se repete após todos os dias das visitas na carceragem. Apesar da aparente frieza com relação ao crime, que provocou uma reação espantosa na comunidade do aglomerado da Serra, um ponto incomoda um pouco o soldado Jason ou Jason. Casado há apenas 6 meses com a estilista Bruna Rodrigues Gomes Costa, ele demonstra nas entrevistas um medo de que a mulher seja prejudicada profissionalmente com este escândalo. Militares do batalhão de Vespasiano confirmam que Bruna o visita frequentemente, as visitas acontecem quase sempre à noite. Ela foi procurada e não quis comentar o envolvimento do marido no crime. Na cúpula da Polícia Militar de Minas Gerais, o escândalo que envolve o soldado Jason ou Jason é tratado com total sigilo. Nos bastidores, a informação é de que ele pertence a uma família de policiais de alta patente que são influentes na corporação e justamente por isso o caso estaria sob o controle direto do alto comando da Polícia Militar. Os relatórios sobre as sessões com o soldado são mantidos a 7 chaves e uma tia do soldado disse que a família não dará entrevistas. Isso tudo nós estamos repercutindo aqui a reportagem do jornal O Tempo, que hoje é capa do jornal e que é matéria das páginas internas com detalhes sobre tudo isso que acabamos de falar aqui. E só repercutimos, o programa só tomou essa liberdade de repercutir com intensidade essa reportagem do jornal O Tempo. Primeiro, porque acreditamos que a matéria foi feita com o critério do jornalismo bem feito. Segundo, porque na época ou na hora da prisão, no dia da prisão, dissemos aqui que ele ria.
E fomos interpelados duramente, até pelo comando da Polícia Militar. Então está aí, só para a gente ter a certeza de que também não somos loucos na observação que fazemos, ainda bem. Fazemos sempre ponderando que ele é suspeito, que ele vai ser julgado. Agora, nós tínhamos informações anteriores que vinham de dentro da corporação, que vinham de dentro do batalhão da Rotam. Ele já tinha sido guarda municipal. Esse comportamento dele de zombar, de rir, de ser violento, esses colegas dele já tinham verificado. Nós temos, essas informações chegaram para a gente no dia em que aconteceu aquilo no aglomerado da Serra. O advogado dele, do soldado Jason Ferreira, Ricardo Gil Guimarães, afirmou que esse laudo não existe e que o soldado não pode ser acusado de execução. Põe na tela. Essas informações são mentirosas, inverídicas, e nós vamos já providenciar, né, a responsabilização das pessoas que falaram a respeito disso. Se esse exame de sanidade mental ou qualquer outro exame tenha sido feito, realmente o senhor foi comunicado sobre isso? Sabe se realmente um exame foi feito? Se algum exame dessa natureza tivesse sido feito, não é do nosso conhecimento nem com a nossa quiescência. Então, toda a perícia que os nossos clientes forem submetidos, a partir do momento que nós juntamos aos autos procuração, nós temos que ter ciência disso, porque é princípio constitucional da sua plenitude da defesa e também que ninguém é obrigado a produzir qualquer prova contra si. Então, em virtude disso, a autoridade encarregada de fazer esse inquérito, seja ela policial militar ou policial civil, deveria nos consultar a respeito dessa submissão para ver se nós vamos autorizar ou não nossos clientes a produzir essa perícia, verificar qual que é o objetivo dessa perícia para ver se vai nos ajudar ou se vai nos atrapalhar. Doutor, só porque algumas pessoas nos perguntam desde a época do acontecido, no dia 19, lá no aglomerado da Serra, e eu particularmente confesso que não tenho entendimento pleno sobre isso. O inquérito policial militar é um IPM, né? Um inquérito policial militar é reservado aos agentes policiais que são envolvidos em acusações, em suspeições de crimes, essas coisas todas. Ele invalida qualquer investigação ou qualquer encaminhamento do Ministério Público, da Justiça Comum, a partir do momento que tem um IPM instaurado, para por ali, ninguém pode fazer mais nada, é isso? Não, veja bem, hoje inclusive existe uma tendência dessas investigações elas serem feitas até em conjunto, né? Inclusive até discussões sobre, vamos dizer assim, a postura do Ministério Público nos inquéritos, ela vem sendo tratada até no STJ também, exatamente sobre a que ponto, qual é, vamos dizer assim, o momento que o Ministério Público ele pode entrar numa investigação, e o STJ já vem decidindo reiteradamente que o Ministério Público ele tem esse poder de participar da investigação, né? Agora até com alteração até na legislação sobre isso. Agora, o que o advogado colocou é muito importante. A partir do momento que o tempo ele diz que documentalmente ele teve acesso aos documentos e ele está respaldado pela documentação, o tempo está dizendo, o que você falou, é o que a gente espera que seja uma matéria que tenha credibilidade jornalística e nos passe essa informação. Até porque acredito que um repórter do Tempo, o editor do Tempo, Sim. não estariam correndo o risco Exatamente. de, por uma informação leviana, Sim. divulgar tamanho conteúdo para a imprensa. Exatamente, porque são informações sérias que estão sendo colocadas e que realmente, a partir do momento que se essas informações elas estão documentalmente colocadas, elas estão ali no inquérito, né? Isso passa, vamos dizer assim, isso vai contra a própria defesa do soldado, né? Então, a preocupação que o advogado ele tem é de ter acesso ao inquérito para que ele possa, inclusive, até dar uma resposta à sociedade e dar alguma palavra sobre isso quando ele achar conveniente. Né? Perfeito.